Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Que alegria poder compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor nesta oportunidade. A missão urbana e a atuação das igrejas nas cidades. A Bíblia nos diz, no livro de Jonas, no capítulo 3, a partir do verso 1, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Nesse texto nós aprendemos muitas lições sobre a missão urbana, a missão de Deus praticada dentro da cidade e a importância da atuação das igrejas para o cumprimento desta missão no contexto das cidades. Sabemos que as cidades brasileiras e em todo o mundo passam por momentos bem difíceis, bem complicados e carecem muito da graça de Deus. Uma aglomeração urbana tremenda, cidades extremamente populosas, como nós encontramos hoje na América Latina, na Ásia e em tantos outros lugares do mundo. Essas cidades também precisam ouvir a palavra de Deus, precisam também ouvir a palavra do nosso Senhor. Entretanto, a atuação das igrejas nas cidades depende, à luz da história de Jonas, essencialmente da nossa resposta ao comissionamento de Deus. A resposta de cada crente, de cada servo de Deus ao comissionamento do Senhor. Diz-nos a palavra de Deus que Deus comissionou Jonas a ir até a cidade de Nínive. Qual era o contexto dessa cidade naquela época? Nínive era uma cidade extremamente violenta. Nos livros de história geral, nós aprendemos que os ninivitas eram muito violentos. Eles cometiam horríveis atrocidades contra os seus inimigos. Nínive tornou-se famosa, portanto, pela sua crueldade com que tratava os seus inimigos. Seus métodos de tratar os vencidos incluíam decepar as mãos, vazar os olhos e muitas outras atrocidades que não vale a pena a gente mencionar aqui. Essa cidade era a capital da Assíria, povo que destruiu as 10 tribos do norte, do povo de Israel, e então essa cidade certamente era uma cidade que fazia uma diferença tremenda naquele contexto em que o povo de Israel estava vivendo, especialmente o profeta Jonas. Isaltino Gomes Coelho Filho afirmou que o fundador de Nínive foi Nimrod, de acordo com Gênesis capítulo 10, verso 11. E em Gênesis capítulo 10, verso 8, a palavra de Deus nos diz que Nimrod foi o primeiro a ser poderoso na terra. E no verso 9 do capítulo 10 de Gênesis, afirma que ele era um caçador, poderoso caçador diante de Deus. A ideia do texto hebraico, dizem alguns intérpretes, é que Nimrod foi, portanto, o primeiro caçador de homens, de pessoas, o primeiro escravista da história da humanidade. Então, aquela cidade realmente muito violenta. Ela já começou, portanto, com o seu fundador subjugando outros homens. Além disso, era uma cidade que cultuava a deusa Ishtar, chamada pelos assírios de Rainha do Céu. Era a deusa da guerra e do sexo. Portanto, violência e imoralidade marcavam aquela cidade. No livro do profeta Jonas, nós observamos que a cidade inteira se arrependeu. Desde o rei até o cidadão mais humilde, todos se curvaram diante de Deus, todos se arrependeram diante do Senhor. E isso aconteceu a partir do momento em que Jonas atendeu ao comissionamento de Deus. Deus o comissionou e ele respondeu afirmativamente ao comissionamento do Senhor. Até que a cidade experimentasse arrependimento,
quebrantamento, um avivamento espiritual, muita coisa precisou acontecer com aquele que seria o agente de Deus para essa mudança. E da mesma forma, para que muitas coisas da parte de Deus aconteçam nas nossas cidades, muita coisa precisa acontecer em nós, que vivemos nas cidades e que precisamos ser, da mesma forma, portadores desta mensagem de salvação, de transformação para as nossas cidades. Deus queria contar com uma pessoa, assim como ainda hoje Ele deseja contar comigo, com você, com cada um de nós que já o conhecemos, que já tivemos uma experiência com Jesus para a transformação das nossas cidades. Deus chamou Jonas para ir a Nínive pregar arrependimento. Entretanto, como sabemos muito bem, Jonas fugiu para Tarsis. A palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra de Deus ainda vem ao nosso encontro, ao nosso coração. É Deus quem chama, é Deus quem fala conosco. Foi Deus quem falou com Jonas e ainda hoje Ele fala conosco, está disposto a nos convocar, a nos comissionar. A palavra de Deus falou a Jonas, ou seja, a palavra de Deus falou de forma individual e pessoal a Jonas. Da mesma forma, Deus ainda hoje deseja falar conosco de maneira individual, pessoal. Em toda a Bíblia nós encontramos Deus se revelando e falando ao seu povo. Ele falou a Abraão, Ele falou a Noé, Ele falou a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Josué, a Gideão, a Samuel, a Jonas. Ele falou a tantos homens, a tantas mulheres. Da mesma forma, Deus ainda hoje fala. Como é bom saber que o Deus que falou no passado fala ainda hoje ao seu povo. Ele se comunica conosco, expõe a sua vontade, os seus planos, seus projetos. Ele conforta o nosso coração no tempo da angústia. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Tudo isso por meio da sua bendita palavra. Da sua bendita palavra. É bem verdade que nem sempre damos a oportunidade a Deus para falar. Normalmente, os nossos encontros com Deus se resumem a um monólogo em que nós falamos e Deus escuta. Mas nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. E se ouvirmos a voz de Deus, certamente Ele falará sobre a forma pela qual Ele deseja nos usar para alcançar as nossas cidades, para alcançar mais e mais pessoas para Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes, estamos tão envolvidos com as nossas tarefas, com até mesmo a obra dele, que não temos tempo para o dom da obra, não temos tempo para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer, nos envolvemos num ativismo religioso desenfreado, que certamente não nos leva a cumprir a missão, e ao invés disso não paramos para ouvir o que Deus tem a nos dizer. É nessa condição que Deus permite, muitas vezes, determinadas situações, determinadas circunstâncias na nossa vida, para que possamos atentar para aquilo que Ele tem a nos dizer. Deus falou com Jonas e Ele quer falar comigo, com você, com cada um de nós. Escutemos a sua voz, ouçamos a sua voz. Assim como Samuel se colocou naquela condição em que pôde dizer: fala, porque o teu servo ouve. Nós precisamos assumir esta condição diante de Deus, para ouvir o que Deus tem a nos dizer. E se Ele nos falar alguma coisa, como diz o salmista no Salmo 95, não podemos endurecer o nosso coração. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, a voz de Deus, não endureçam os seus corações, como em Meribá, como em Massá, como aconteceu lá no deserto. Precisamos ter corações quebrantados, sensíveis a ouvir o que Deus tem a nos dizer, a nos falar. Porque certamente Ele está falando ao nosso coração, porque quer contar conosco, quer fazer de nós instrumentos de transformação da nossa cidade ou das nossas cidades.
É interessante perceber que inicialmente Jonas ouviu a voz de Deus e disse não a Deus. Normalmente nós queremos que Deus diga sim aos nossos pedidos, que Ele atenda aos nossos pedidos, mas quando Deus nos chama, às vezes a gente diz não, como Jonas disse não a Deus inicialmente. Ainda hoje, Deus está comissionando pessoas para pregar o arrependimento às cidades. Diz o texto aqui em Jonas 3, versículo 3, que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. E porque era muito importante, Deus resolveu enviar um profeta para proclamar arrependimento, para proclamar transformação, para proclamar quebrantamento de coração, mudança de vida àquela cidade. As nossas cidades são muito importantes para Deus e Deus quer nos usar no contexto das nossas cidades, na realidade das nossas cidades, para proclamar arrependimento. Arrependimento é a primeira palavra do Evangelho e é essa palavra simples que vai gerar mudança na vida das pessoas e na vida das nossas cidades. É muito interessante perceber que Deus, como consta no capítulo 3 de Jonas, Deus precisou falar pela segunda vez a Jonas. Quantas vezes Deus precisará falar com você para que você entenda que Ele quer usar a sua vida, que Ele quer fazer de você um instrumento poderoso nas suas mãos para a transformação das nossas cidades. Deus falou pela segunda vez a Jonas. Deus continuará falando aos nossos corações, porque Ele quer nos usar, Ele quer fazer das nossas vidas instrumentos para a transformação das nossas cidades. É desta forma que as nossas igrejas estarão atuando, estarão servindo ao propósito de Deus, à missão de Deus no contexto das nossas cidades. Que Deus possa contar comigo, com você, com cada um de nós, para a transformação das nossas cidades. Que Ele, para tanto, nos ajude e nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Forme equipes de evangelização para distribuir Novos Testamentos e livretos bíblicos. Inclua um convite para o culto do dia da Bíblia. Mapeie as rotas e oriente a abordagem com respeito. No culto, acolha quem veio através desta ação. Desafie a igreja a ler a Bíblia para quem não sabe ler. Disponibilize textos sugeridos e roteiros simples de leitura. No segundo domingo de dezembro, recolha testemunhos, mostre como um gesto muda uma vida.